Querido Deus, amado Pai Celestial, queremos entrar na presença santa do Senhor para buscarmos, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua ajuda. Nós somos necessitados, ó Pai. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus. Por isso mesmo nós temos vindo na Tua casa, Senhor, para renovarmos as nossas forças. Nós temos aprendido, a igreja é o quartel-general de Deus, é a fonte de carregamento da bateria recarregada. Aqui nós recebemos força, porque a palavra dá força. Então a palavra nos diz: o Senhor pôs em nós força. Ó Deus, se o Senhor não puser força em nós, nós não vamos poder nem nos movermos, mas nós cremos, nós confiamos, nós agradecemos pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Grande é o Teu amor, no nome de Jesus Cristo. Nos abençoa nessa noite, Pai, colocando nosso pecado debaixo do sangue, nos ajudando, nos abençoando, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. São João 10:30. Quem sabe decorar daí, levante a mão. Quem sabe decorar daí, levante a mão. Ixi, só isso que sabe. Era para todo mundo saber o versículo cumprido, né? Blá, 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 blá. Eu e o Pai somos um. Cumprido, né? Eu e o Pai somos um. Né? Tira o blá, 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 é só o Pai somos um, é bem curtinho, né? Cumprido é o blá, blá, blá. Mas blá, blá, blá não tá, não. João 10:30 é eu e o Pai somos um. Né? Amém. Mas foi até lido, né? Não ficar de pé para a gente ler. Eu volto outra palavra. Mas na realidade foi dito e foi lido, né? João 10:30, eu e o Pai somos um. Podeis vos assentar. Antes de nós começarmos a Escritura, nós vamos meditar um pouquinho aqui. O pastor Joaquim falou no dia 5 de janeiro, agora, respondeu algumas perguntas, né? Respondeu até sobre dinossauro. A pessoa ia perguntar se dinossauro existiu. Se você quiser chamar de dinossauro, de carrapatossauro, não sei o que é, as carcaças estão aí, né? Você pode chamar do que você quiser, jamanta, trem das 11, mas que tem, as carcaças tem, né? Como é que você vai dizer que não existiu? Será que alguém diria que dinossauro não existiu? As carcaças estão aí. Por que será que elas estão? Você encontra carcaça de dinossauro nos mais diversos lugares, né, Jorge? Nos mais diversos lugares. Por quê? Certamente com o dilúvio elas boiaram, né? Eu não creio que dinossauro existia em toda a face da terra. Alguns animais são característicos de só uma região. Alguns animais. Ainda hoje existe um lagarto gigante, ó. Gigante. Um lagarto gigante. Chamado de dragão de Komodo. É como se fosse uma lagartixona, mas bem grande mesmo. É enorme. Quase daqui para ali, ó. Que tem matado pessoas. Se você vacilar, ela chegar e te morder, ela já matou pessoas, né? Então, assim, né? A pessoa perguntar, dinossauro existiu? Irmão Brano fala. O pastor Joaquim deu 2 ou 3 parágrafos onde o irmão Brano fala do dinossauro, né? Nós não podemos, irmãos, ser infantis. Contra a face estão argumentos. A pessoa perguntar se dinossauro existiu. É claro que existiu. Nós temos as carcaças por aí. Você pode chamar do que você quiser, mas as carcaças gigantescas aí, né? Estão por aí até hoje. Eu creio que eles estão espalhados no mundo, em alguns lugares, por causa do dilúvio eles boiaram, né? Qualquer animal, depois de 3 dias, ele boia. E depois, não sei de quantos dias, ele torna a afundar, né? Ele boia, fica boiando uns dias na água, não sei quantos dias. Tem ideia, Jorge? Não ouviu falar isso aí não, né? Eles boiam. Então, boiando vai para qualquer canto, o vento leva, né? A água leva. Então esse é o motivo de você encontrar carcaças de dinossauros nos mais diversos lugares.
Mas tudo isso aí, esses desenhos que tem, são baseados nos esqueletos que foram achados. Agora, o pastor Joaquim falou uma outra coisa que foi perguntado. Ele falou: o pecado sobre o sangue não deve ser retirado. Pecado sobre o sangue não deve ser retirado. Quando é que um pecado está sobre o sangue? Quando aquele assunto foi tratado, esclarecido, aquilo fica sobre o sangue. 1 João capítulo 2, eu creio que é o versículo 1. Estas coisas, não é esse aqui não, vamos ver aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora aqui já é 1:8, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos supor que eu, ou qualquer pessoa, tenha cometido determinado pecado. E aquilo foi esclarecido. Foi tratado dentro do possível. No caso, no escritório, com o pastor, com presença de pastor e tudo. Aquilo ficou resolvido. Irmão, aquilo diante de Deus existe hoje? Aquele pecado diante de Deus existe hoje? Aquele pecado, existe hoje aquele pecado diante de Deus? Não? Não? Você teria coragem de falar de um pecado de alguém que foi acertado? Um pecado que foi levantado? Você levantar um pecado, tirar um pecado debaixo do sangue? Nós devemos ter responsabilidades com o que nós cremos, irmãos. Nós devemos ter responsabilidades com o que nós cremos. Quando uma pessoa comete um pecado e confessa aquele pecado nunca existiu. Diante de Deus, irmãos. Ou então nós não cremos na Bíblia. Ou cremos ou não cremos. Porque quando a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na hora que um pecado é confessado, ele é perdoado por Deus e o pecador é purificado, é perdoado e purificado de toda injustiça. Você tem coragem de levantar pecado dos outros? Você vai responder, viu? Você vai responder. Você levantar pecado dos outros, pecado debaixo do sangue, coisa acertada, você vai responder diante de Deus. O que é que o irmão Brano fala aqui na mensagem de Hebreus, capítulo 2, no parágrafo 4? E se você testemunhar aqui é dar testemunho, viu? Porque testemunhar no sentido de ser testemunha, só pode ser testemunha quem viu o fato. Se alguém conta um caso para o Jorge, o Jorge diz: não, eu sou testemunha. Você viu? Não, mas o fulano viu e me contou. Ele não pode ser testemunha. Ele não viu. Testemunha é quem viu. O irmão Brando está falando aqui: se você testemunhar qualquer coisa, é você dar testemunho daquilo. Você ficar dizendo que aconteceu aquilo. Ó. Você é tão culpado como se você fosse um participante daquilo. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Preste atenção, porque tem o perigo de você se manchar com o pecado dos outros. Dos outros cometer adultério e você responder por adultério, viu? Os outros cometem e você vai para o inferno por causa do pecado dos outros. Porque você, o irmão Bruno diz, ó, você é tão culpado como se fosse um participante daquilo. Aí, então se testemunharmos, digamos: sim, ele não devia ter feito aquilo. É que todo mundo é bom.
Todo mundo é bom para dizer o que é que os outros não deviam ter feito. Quando não tem cuidado, faz do mesmo jeito. Quando não tem cuidado, faz do mesmo jeito. Entregando o bico ali, viu? Para quem não entendeu, eu estava com a chupetinha da minha filha aqui e joguei ali estou devolvendo ali. É culpado do mesmo jeito. Tá? Então preste atenção. E se você testemunhar qualquer coisa, você é tão culpado como se fosse um participante daquilo. Então, se testemunharmos, digamos, sim, ele não devia ter feito aquilo. E isto e aquilo outro. O ser humano é mestre para dizer o que os outros têm que fazer, o que os outros não têm que fazer. Quando alguém vai se meter na tua vida, tu diz lá, o que você tem a ver com a minha vida? É você que paga minhas contas. Mas fala sério, você não se mete na vida dos outros? Eu estava perguntando para todo mundo. Você não se mete na vida dos outros? Tudo que acontece ao redor, você dá palpite. Tudo que acontece ao redor, você sabe ensinar os outros. Cuidado com o que você diz, porque você é tão culpado. Você é culpado tal como o seu julgamento é proferido. Se você não pode decidir, não diga nada. Simplesmente deixe isto de um lado. Irmãos, se um problema não é seu, não se meta. Se não lhe diz respeito, não se meta. E só vou voltar nisso aqui, ó. Quando um pecado é confessado, quando um pecado é acertado, especialmente problemas de família que são tratados em escritório, viu? A pessoa vai e levanta de novo, ela vai responder por aquilo diante de Deus, viu? Porque, às vezes, pecado de 10 anos, as pessoas ficam levantando. Pecado de 10 anos, que debaixo do sangue de Jesus Cristo não existe mais, irmão. Preste atenção, quando uma pessoa confessa um pecado, aquele pecado se desmanchou no sangue de Jesus Cristo. Aí você fica levantando o pecado. Aí você fica tirando o pecado debaixo do sangue. Fica escandalizando. Você responde diante de Deus, irmão. A palavra de Deus não é brincadeira, não. Você pensa que a palavra de Deus é brincadeira? A palavra de Deus não é brincadeira, irmão. A palavra de Deus é para todo mundo. É por igual. Não tem ninguém melhor. Então vamos fazer o que o irmão Brando diz, ó. Não é da sua conta, não se meta. A pessoa chega, não devia ter feito isso, ele não devia ter feito aquilo. O irmão Brando diz, você está se metendo. Não é da sua conta. Se você não pode decidir, não se meta. Quando alguém vier contar o problema dos outros, irmão, eu digo, eu não quero saber. Os meus já são muitos, meus pecados já são suficientes para me jogar no largo que arde com fogo e enxofre. No largo, né? É lago, né? No lago que arde com fogo e enxofre. Só os meus, irmão. Só os meus já me jogam lá. Se eu te jogo? Se eu te jogo? O teu pecado te joga no lago de fogo? O teu pecado, só o teu te joga no lago de fogo? Tu ainda fica botando o pecado dos outros nas tuas costas? Não presta atenção. Agora, São João 10,30. Eu e o Pai somos um. Você vê que Jesus falou, eu e o Pai é quantos? É um ou dois? Hã? Não, eu e o Pai. Eu e o Pai, eu e o Pai são quantos? São dois. E Jesus ainda falou o quê? Somos. Somos é quanto? É um? Eu somos. Eu somos. Não, eu sou. Quando diz somos, não pode ser mais um. Quando diz somos, não pode ser um. Agora, no tocante a Jesus e ao Pai, o somos é um. Porque ele diz, eu e o Pai somos. Aí volta para um. A Escritura, irmãos, só pode ser entendida por revelação. Porque, para começar, o apóstolo Pedro disse que a Escritura não é de particular interpretação. Ninguém tem autoridade de chegar e dizer assim, eu vou interpretar as Escrituras.
E se interpretar, está interpretando segundo a sua mente. Por isso que nós temos dezenas de interpretações, centenas de interpretações, milhares de interpretações. Mas Deus tem uma palavra, e você só encontra o que realmente Deus disse por revelação. Por interpretação, quando o homem se preocupou em entender Deus. Porque no Antigo Testamento só falava de Jeová. O famoso tetragrama, as 4 letras, JHVH ou IHVH, que não tem tradução. Não tem como traduzir. A linguagem naquelas línguas era composta apenas por consoantes. Não tinham vogais. Por consenso, chegou-se ao nome de Jeová, embora afirme-se que até Javé é mais certo. A própria religião do Testemunho de Jeová afirma que Javé seria o ideal. Mas eles também adotaram Jeová. Então a Bíblia só falava de Deus. Em algum lugar falava que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, mas não falava, não definia o Espírito de Deus como Espírito Santo. Em algum lugar falava que viria um menino, que nasceria um filho, mas não havia ênfase, não havia definição sobre um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Quando chegou no Novo Testamento, Jesus falou claro: Pai, Filho e Espírito Santo. Então os homens, logo a partir do primeiro século, procuraram entender isso. Procuraram entender e foram para a interpretação. A primeira interpretação que eles chegaram foi numa Santíssima Trindade. Que nós temos, nós podemos saber, hoje está ao alcance de todo mundo, irmão. Hoje não existe mais um assunto que não possa ser conhecido por todo mundo. Você quer saber como começou a Trindade? Bota lá, Trindade, na internet. Trindade. Aí diz lá como começou, de onde começou. O problema é que as pessoas não sabem, nem querem saber. Foi feito um trabalho científico. Eles pegaram 5 macacos, trancaram numa jaula e puseram uma penca de banana bem madurinha. Mas toda vez que o macaco pegava da banana, recebia um jato de água fria. Todos recebiam um jato de água fria. Daqui a pouquinho, nem o macaco mais queria pegar nas bananas. As bananas apodrecidas trocavam por bananas novas. Os macacos nem se interessavam mais. Não iam, não pegavam, sabia, pegou água fria. O macaco não pegava mais. O macaco ficava babando, olhando, né? Babando, olhando, mas não pegava. Aí tiraram um macaco velho e botaram um macaco novo, né? Tiraram um macaco velho, botaram um novo. Quando esse novo chegou lá na jaula, a hora que ele correu para cima da penca de banana. Quando ele foi correndo, os 4 pegaram ele, olha. Toda vez que ele tentava pegar a banana, os 4, ó. Tentava pegar a banana, ó. Até que ele desistiu, não pegava mais. Aí trocaram, tiraram mais um macaco, botaram outro. Quando esse aqui entrou na jaula, corria para as bananas. Os 4, ó, inclusive esse aqui que entrou agora, também pegava ele e batia. Até que ele não foi mais. Tiraram mais um, botaram mais um novo. Quando esse novo chegou, queria pegar as bananas, os outros não deixavam. Por que os outros não deixavam? Porque cai água fria. Aí tiraram mais um e botaram mais um. Esse aqui correu para pegar as bananas, os outros não deixaram. E por último, tiraram o último daqui, ficou só novos, macacos, quer dizer, fora da primeira remessa. Ele correu para pegar, os outros não deixaram, e assim foi, passou algum tempo.
Um dia, se alguém perguntasse para esses macacos, por que vocês não comem a banana? Por que quando alguém vai pegar a banana, os outros batem? Por que vocês não comem a banana? Quando eu entrei aqui já era assim. Eles não sabiam por quê. Se perguntasse para um dos 5, eles sabiam, não, é porque se quando for pegar, cai água gelada em cima da gente. Os 5 primeiros sabiam. Se nós vamos pegar, cai água gelada em cima de nós. Mas do 6º para diante, nenhum sabia por que não podia pegar a banana. Então as pessoas são assim. Elas não querem saber o porquê das coisas. As pessoas abraçam uma forma de doutrina sem saber de onde veio. A Santíssima Trindade, uma doutrina do 2º século, é elaborada por um advogado de descendência africana e naturalizado romano, chamado Quintus Septimus Tertuliano. Quintus Septimus Tertuliano. Difícil, né, gente? Mas só Tertuliano mesmo. Tertuliano. Diz que um homem de mente brilhante, advogado, religioso, estudioso e religioso, formulou esse conceito que ele chamou a Santíssima Trindade. Ele mesmo definiu. Ele fez um triângulo e fez 3 vértices, um em cada ponta, e disse: esse é o Pai, esse é o Filho e o Espírito Santo. É o único ser, uma única substância em 3 pessoas distintas. Aí foi. Esse credo só foi confirmado por um padre da Capadócia chamado Atanásio. Vou falar Agostinho, Atanásio. Já talvez pelo 5º ou 6º século. E as pessoas hoje recebem a doutrina da Trindade como se ela fosse originária da Bíblia. A doutrina da Trindade, irmão, não tem na Bíblia. Você pegar, eu tenho vários estudos da Assembleia de Deus lá sobre a doutrina da Trindade. A primeira coisa que eles dizem é que a dificuldade da doutrina é que ela não está na Bíblia, mas que nós temos que crer pela fé. Se não está na Bíblia, irmão, não creio. É que não pode crer pela fé. Eu só creio por fé no que está na Bíblia. Então a doutrina da Trindade é um erro crasso de interpretação. Quando a Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo, nós podemos achar facilmente na Bíblia, irmão. O que a Bíblia fala sobre o Pai? O Pai é Deus. Não é isso? O Pai não é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus. O que é que mais que o Pai é? Jesus disse, ó, Deus é Espírito. João 4:24. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito e Deus é o Pai. Eu te pergunto, Deus é santo? Então que Espírito que é Deus, o Pai? Não é Espírito Santo, não? Para nós termos uma trindade, nós teríamos que ter Deus, o Espírito Santo, o Filho e outro Espírito Santo. Irmão Bruno começa a mensagem, o fundo clama, o fundo dizendo, eu afirmo, não há 2 Espíritos Santos. Só existe um Espírito Santo e ele é Deus, ele é o Pai. Então Deus é o Espírito Santo. Isso está claro nas Escrituras, irmãos. Jesus foi gerado por quem? Quem gera uma criança é o pai dela. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, Evangelho. Então se Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Então não há dúvida que Deus, o Pai, é o Espírito Santo. E Jesus ainda falou, o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Quem foi que foi visto descendo e entrando no Senhor Jesus Cristo? Foi o Espírito Santo. E Jesus disse que era o Pai que habitava nele. Então quem entrou em Jesus foi o Espírito Santo. Jesus disse que era o Pai. Então o Pai é o Espírito Santo. Então nós temos Deus é o Espírito Santo. Então aqui nós teríamos aqui, para dizer dessa forma, teríamos 2. Porque Jesus, inclusive Jesus falou, eu e o Pai somos um. Agora vamos, em relação às 3 pessoas, vamos ver a relação de Deus, o Pai e o Espírito Santo com o Filho. Colossenses 1,15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades,
tudo foi feito por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem pela força do seu poder. Então quem é esse Filho? Ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível é o Deus invisível sendo visto. Nós somos ao contrário de Deus. Nós temos corpo e não temos uma imagem. Quando nós queremos ver nossa imagem, nós usamos um objeto chamado espelho. Lá você vê a sua imagem. É você? É, mas lá é a sua imagem refletida. No caso de Deus, Deus é um espírito. E Jesus disse no livro de São Lucas que o espírito não tem carne nem osso. O espírito é vida. Então Deus é um grande espírito, é a fonte da vida. Mas Deus não é visto. Primeiro Evangelho de São João. Deus nunca foi visto por ninguém. Deus nunca foi visto por alguém. Alguém já viu o Pai? Não. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Nós conhecemos o Pai da manifestação do Filho. Então, Jesus, e 1 Timóteo 6,16, falando do Pai, aquele que tem Ele só, a imortalidade habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então Deus, o Pai, o Espírito Santo, habita na luz inacessível, ninguém viu, nem pode ver. Então Jesus é a imagem do Deus invisível, é o Deus invisível sendo visto. Jesus é a imagem de Deus, é o Deus invisível sendo visto. Então está aqui, ó. Nós temos quantas pessoas agora aqui? Na manifestação, irmão, é só uma. Tudo que era Deus foi derramado no Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai. Irmão Bruno disse que Deus esvaziou-se, o Pai esvaziou-se da paternidade, na filiação. Deus desceu para um abrigo. Não somente o abrigo terrestre, porque tem muitas pessoas que querem contabilizar, ou seja, contar o Filho de Deus a partir do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Filho de Deus é eterno. Embora o irmão Bruno usou isso, não existe um filho eterno de Deus. É o eterno Deus como Filho. Mas nesse sentido, o Filho de Deus é eterno. Então, nós temos aqui, ó, tudo que era Deus foi derramado. E em Colossenses 2,9 ainda. Porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, corporalmente, do máximo de Deus, é Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, quando ele ressuscitou dos mortos, quando ele ia voltando para o céu, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo que era Deus, corporalmente, habita no Senhor Jesus Cristo. E agora, como é a relação do Pai com o Filho? Porque nós temos os trinitarianos e eles estão fora. Os unicistas dizem que é só Jesus. É só Jesus. É outro extremo. Eu vi um debate naquele programa Vejam Só através da internet. Um pastor da igreja unicista. Embora nós não sejamos unicistas. E o irmão Bruno falou: nós não cremos como os unicistas. Porque os unicistas creem, irmão Bruno, nós vamos ler aqui que o irmão Bruno disse, que Jesus é um como o dedo. Fizeram um quadrozinho na internet, aí botaram uma foto de Jesus assim, ó, e escrito aqui, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, e uma setinha. Então Jesus é tudo. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, e Jesus é o Espírito Santo. O irmão Bruno disse: eu não creio nisso. O irmão Bruno falou: Jesus tem um Pai que é Deus. Então agora nós temos os trinitarianos, irmãos, para quem ao menos vai averiguar a doutrina, vai saber logo que ela não é correta, vai saber logo que ela foi inserida no cristianismo. Existe o unicismo, ou unicista, que crê que Jesus é um como Deus, Jesus é o próprio Pai. Irmão Bruno disse, então vamos ler aqui. Aí existem também os dualistas, que crê que Deus é duas pessoas. Eu não creio que Deus é duas pessoas. Eu creio que é o Pai e o Filho.
E eles são quantos? São um. Aqui é que está o mistério de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Vamos ver qual é o mistério de Deus? Vamos começar com um aqui, ó. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Está escrito assim, ó, junto, ó, Deus, traço, Cristo. O que quer dizer, Jorge? Deus traço Cristo quer dizer o quê? É uma palavra só. Esse hífen está ligando. Deus Cristo. As Bíblias editadas pela Sociedade Bíblica Trinitariana, eles colocam lá, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo. O irmão Paulo tinha uma Bíblia, eu vou até ver se eu consigo essa Bíblia com a irmã Júlia. Que ele fala de Deus e do Pai de Cristo. Essa outra fala de Deus e Pai e Cristo. Mas de qualquer maneira tem que botar 3. Mas aqui é Deus Cristo, ó. Torna Deus e Cristo um. Em algumas linguagens ainda bota uma vírgula no meio, Deus, vírgula, Cristo. Se você botar Deus, vírgula, Cristo, está explicando que Deus é Cristo. Mas não está dizendo que é o mesmo. Mas aqui está dizendo que é o mesmo. Mas aqui está unificando. Se você botar Deus, vírgula, Cristo, está explicando que Deus é Cristo. Mas aqui não, aqui está dizendo aqui está dizendo uma coisa, sem separação. Deus, Cristo. Tá? Agora, vamos dar uma discorrida aqui, irmãos, no que o irmão Brana fala. Porque a gente encontra demais aí. Na internet aí. Eu não discuto religião na internet. Aqui por lá eu dou umas pancadinhas, porque eu vejo também aberrações demais. Aqui por lá eu dou entra um pouquinho. Mas eu estou evitando até entrar, porque não adianta. Irmão, religião, doutrina é demônio. O irmão Brana fala isso abertamente. Cada religião das que tem na terra é um anjo caído tentando fazer um reino para o seu nome, tentando fazer um nome para si. A Torre de Babel foi isso. Os homens, o diabo queria fazer um controle. Os homens queriam fazer um controle. E chegou no ponto que Deus disse mesmo: não haverá impedimento para os homens, se todos fossem um só. Deus disse: não haverá impedimento. Eia, desçamos e confundamos. Desçamos e confundamos. Nós desçamos, né? A primeira coisa, irmão, se eu estou crendo na verdade, eu não preciso acusar os falsos. Por que eu estou crendo na verdade e preciso acusar os outros de falso? Aí nós temos aí, na mensagem não tem nenhum trinitarista, ou não tem nenhum trinitariano. Mas você vai ver lá, um acusando o outro de unicista e o outro acusando o outro de dualista. Você é unicista do diabo, você é dualista do inferno. De um lado acusa de unicista, do outro lado acusa de dualista. Irmão, quando o irmão Brana falou que Deus é uma trindade, eu creio. Tem mensagem que o irmão Brana falou: Deus é uma trindade. Agora nós compreendemos, é uma trindade de quê? De pessoas ou de ofícios? De ofícios. Mas o irmão Brana usa essa expressão: Deus é uma trindade. Então quando o irmão Brana fala que Deus é uma trindade, eu sei no que eu creio, mas eu vou dizer: Deus é uma trindade. Quando o irmão Brana fala que Deus é um, quando o irmão Brana fala que o Jesus do velho, o Jeová do velho é o Jesus do novo, eu creio. Quando o irmão Brana fala que Jesus tem um pai que é Deus, eu creio. Mas fica assim: de um lado, os que creem só em Jesus, que estão mais errados do que os dualistas. Para mim, estão mais errados que os dualistas.
acusa os outros de dualista. E os que são acusados de dualistas, talvez nem sejam, né? Eu creio que não. Mas chama os outros de unicistas. Vamos ver o que o irmão Bruno fala. A mensagem da graça 78. Agora, meus amigos cristãos, e estas fitas aqui que têm sido feitas, se espalham através do mundo. Deixe-me lhes perguntar algo. Vocês que tentam fazer com que Deus seja 3 deuses, ou vocês que tentam fazer dele um como o seu dedo. O irmão Bruno diz assim, ele é um em pessoa, manifestado. Jesus Cristo é a manifestação corpórea de Deus. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Abraão restaurado 92. Você tem um do lado do caminho aqui dizendo, Deus é um como o seu dedo é um. Pai, Filho e Espírito Santo, aqui ó. Assim, Deus é um como o dedo é um. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não pode ser seu próprio pai. Tem os outros aqui dizendo, ele é formado de 3 deuses diferentes. Bem, se ele é 3 deuses diferentes, então Deus o Espírito Santo e Deus o Pai são 2 pessoas diferentes. E a Virgem concebeu através do Espírito Santo. Qual deles foi seu pai? Tem um pai, o Espírito Santo e Deus são o mesmíssimo Espírito. Tudo que eu já disse, mas nós estamos frisando. Isto é correto. Então naquele, não é misterioso? Se ele tivesse, se o homem tivesse, se os 2 eram seu pai, então ele seria espiritualmente, com certeza, um filho ilegítimo. Um filho de 2 pais. Filho ilegítimo. Vejam, tudo vacila, não faz sentido. O que aconteceu foi que o homem tentou imaginar com sua cabeça, em vez de deixar o seu coração ir a Deus, e Deus revelar estas coisas para eles, se vocês simplesmente permitissem que ele o fizesse. Sim, Senhor. Agora, adoção, posição do corpo de Cristo, parágrafo 211. Deus tinha somente um nome, e seu nome é Jesus. O próprio nome Jesus, irmãos, esse nome Jesus veio dado do céu. O anjo Gabriel veio em sonho a José e disse, e se chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo. E você sabe o que significa o nome Jesus? O nome Jesus significa Jeová Salvador. Jeová Salvador. Que era o seu filho. Ele tomou o nome de seu filho, Deus. Agora Jesus no corpo era um homem. Nós sabemos disto. Aquele era o Filho de Deus que foi, aqui está protegido, deve ser projetado, né? Com certeza, o Filho de Deus que foi protegido, foi projetado, foi mostrado. Agora, nós não cremos em um tipo da unicidade. As pessoas que dizem que Deus é um como o seu dedo. Nós cremos que há 3 atributos de Deus. 3 atributos de Deus. Deus manifestado, mais um Deus vem, e isso é correto. Nós não cremos. Nós cremos em uma. Deixe-me fazer isto assim. Nós cremos que Deus viveu em 3 ofícios. Ele teve um ofício na terra certa vez. Então, há uma trindade manifestada em Deus? De ofícios, há. De ofícios. Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como Espírito Santo. Ofícios. Hebreus capítulo 4, parágrafo 128. Agora os unicistas tomaram isto, o grupo das pessoas da unidade, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício em um lugar, e como o seu dedo um, e isto está errado. Irmãos, Jesus não é o Pai. Jesus não é o Pai. O mistério como Deus está em Cristo. 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Mas Jesus não é seu próprio Pai. E isto está errado. Jesus não poderia ser o seu próprio Pai.
Se ele fosse, então, ele como um... Bem, como poderia ele ser seu próprio pai? Como profanar um mistério? Mas Jesus não é seu próprio pai. Perguntas e respostas, Hebreus, primeira parte, 145. Agora, o ensinamento da unicidade, da igreja da unicidade, eu com certeza discordo dele. Pensam que Jesus é um como o seu dedo é um. Pronto. Tirar o dedo, porque o dedo ainda está ligado no corpo. Está aqui, ó. Jesus é um como essa caneta, ó. Só ela, ó. Como o seu dedo é um. Ele teve que ter um pai. Se ele não tivesse, como poderia ele ser seu próprio pai? E se seu pai era um homem, como os trinitarianos dizem, então ele teria nascido de um nascimento ilegítimo com dois pais. Então veja você, ambos estão errados na apresentação dos argumentos, vem? Mas voltando lá no debate do pastor assembleiano, eu acho que nem pastor não era, mas é um teólogo, assembleiano, não sei se é pastor não. E um velhinho da igreja da unicidade. Irmão, do jeito que, eu não sei como é que chama aquele apresentador lá do Vejam Só, parece que é Herbert, não sei, ocorre assim, eu não lembro. Ele apresentou o homem como teólogo, que já esteve aqui, que já apresentou vários argumentos, que não sei o que lá, encheu a bola do homem. Encheu a bola. Em termos de argumento, irmão, com certeza, ele foi muito bem, argumentos. Mas em termos de Bíblia, ele levou uma lavagem. Ele levou uma lavagem. Ele começou logo citando Apocalipse 3:21. O trono de Deus e do Filho. O trono de Deus e o trono do Filho. Aí o velhinho só falou assim: lê lá na Escritura. Ele estava lendo o trono de Deus e o trono do Filho. O trono do Pai e o trono do Filho. Vamos ver lá como é que diz Apocalipse 3:21. Isso. O trono de Deus e o trono de Cristo. Ele dizendo lá. Tá? O trono de Deus. Não. É 21:3. É 21:3. O trono de Deus e o trono do Cordeiro. O trono de Deus e o trono do Cordeiro. Tem quantos tronos aí? O trono de Deus e o trono do Cordeiro. Tem quantos tronos aí? Mas na Bíblia não fala assim não. A Bíblia fala o trono de Deus e do Cordeiro. E agora tem quantos tronos? Se tivesse escrito aqui na Bíblia, ó, o trono de Deus e o trono do Cordeiro, com certeza, irmãos, seriam 2 tronos. Mas lê lá Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Cadê? Como é? Espera aí, que eu estou confuso aqui. Espera aí. Não, é 22:3, é. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. É um trono, irmão. Então o trono de Deus e do Cordeiro é o trono. Não é os tronos. Agora se fosse o trono de Deus e o trono do Cordeiro, com certeza. Aí o argumento dele caiu logo por aqui. Irmão, a única coisa que ele fez foi argumentar. A única coisa que o trinitariano fez foi argumentar. E quer queira, quer não queira, o velhinho encheu ele de escritura. Encheu ele de escritura. Mas vamos prosseguir aqui. Estamos no 145, né? Os argumentos. E não sabeis 97. Deus, observe aqui. Deus, observe aqui. Somente espere. Eu creio que ele isto há poucos momentos atrás. Ouçam isto. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador. E como foi ele criado? Uma boa pergunta aqui.
o princípio da criação de Deus. O irmão Branham diz, Deus é o Criador, e como foi Ele criado? Mas este é o princípio da criação de Deus. Quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem. Irmão, quando foi que Deus, quando foi que Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem? Foi quando Jesus nasceu? Foi? Você tem que saber que o homem, do jeito que ele está hoje, ele não foi criado. O homem foi criado do jeito que ele está hoje? Ele foi formado. Quando ele foi criado em espírito, irmão. O irmão Branham disse, o homem que é a imagem de Deus é o homem espírito. Então o homem foi criado em espírito. O irmão Branham disse, quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem. O irmão Branham vai dizer aqui, porque nós estávamos conversando e alguém estava querendo dizer que Jesus não existia em forma corpórea de ter vindo aqui na terra. Mas vamos ver o que o irmão Branham diz aqui, ó. Vamos ver. Foi criado em forma de homem. O homem é espírito. Aquilo que era Deus sendo criado. Deus o Criador. Ele mesmo se tornando uma criação. Deus, quem fez o barro, fez o cálcio, fez o potássio, a luz cósmica, o petróleo, juntou tudo e criou a si mesmo no princípio da criação de Deus. O amém, o final. Amém significa assim seja, o final de Deus, quando Deus completou sua criação. Agora, como foi isto? Nenhum homem tinha visto a Deus em tempo algum, mas o unigênito do Pai o fez conhecer. Entendem isto? Quando Deus criou sua forma corpórea. Digamos só um momento, não tenham pressa, vamos voltar a Colossenses só por um minuto. Aconteceu de vir essa escritura em minha mente. Vamos voltar a Colossenses e eu creio que é o primeiro capítulo. Terei que ver, porque não é premeditado. Assim como era quando eu era um pregador jovem, podia lembrar das coisas no instante. Porém, ao envelhecer não posso. Vamos começar com o verso 9, eu creio. Por esta razão, Paulo falando-lhes acerca de Cristo aos Colossenses, quem era ele. Por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente perante o Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui estamos chegando, observem, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pecado remido, irmão. Preste atenção, quando o pecado é remido, aquilo nunca existiu diante de Deus. Cuidado para você não ficar botando pecado nas suas costas, porque quem já foi perdoado, Deus não lembra mais do pecado daquela pessoa, não. O qual é a imagem do Deus invisível, captaram? Verso 15, Colossenses 15, o primogênito de toda a criação. Amém. Ele quem? O primogênito de toda a criação. Quer seja anjo, quer seja o que for, ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas. Irmão Brana, abre um parênteses aqui. Todas as coisas criadas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Seja o que for, nenhum outro ser. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Seja Pai, Filho, Espírito Santo, seja o que for. Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas que estão nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Qualquer coisa, este Filho de Deus era antes de todas as coisas. Alguém vem dizer que Jesus manifestou-se quando nasceu?
Então Jesus, irmãos, não no corpo de carne, porque o corpo de carne que se ofereceu como sacrifício, ele nasceu e morreu. Mas Jesus, irmão Branham também disse que não é uma teofania. Embora em algum lugar, irmão Branham aplica o termo teofania, porque teofania é um corpo que não existe. A teofania quer dizer assim, é o som de Deus. Teo, Deus, e fania, veja para mim, teofania. Mas é som de Deus, o ouvir de Deus, imagem de Deus, ocorre assim, leia para mim. Então, a teofania, Jesus não é a teofania, os anjos não são a teofania. Os anjos, irmãos, são seres corpóreos, porém o corpo deles é espiritual. O corpo deles não é carnal, mas é um ser corpóreo, um ser que tem corpo. E esse mesmo corpo, Jesus é um anjo, ele é o anjo do pacto. Então Jesus é eterno, não me interessa. Esse Filho de Deus era antes de todas as coisas, é isso certo? Não me interessa o que fossem domínios, reinos, fosse o que fosse, tronos celestiais, reinados, fosse o que fosse. O grande reino sobrenatural mais além da eternidade, onde estava, ou o que fosse, anjos, Deus, seja o que fosse, Ele é antes de todas as coisas, amém. Não o podem ver? Ele era antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele. Ele, agora o verso 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Não há nada que possa fazê-lo correr, somente Ele. Irmão, Jesus é Deus manifestado em uma forma. Irmão Bruno diz aqui, ó, não há nada que possa fazê-lo correr, somente Ele. Seja Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, seja anjos, principados, domínios ou o que for, todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio. Ele é que é o princípio, primogênito dentre os mortos, que ressuscitou quando veio redimir, para quem tudo preeminência. Preeminência, sabe o que significa? É sobre todas as coisas. Ele é sobre todas as coisas que foram criadas, todo anjo, todo ser, nunca, todas as coisas que são, Ele é sobre tudo. Que ser é este? Quem pode ser sobre todas as coisas? E que havendo feito por Ele a paz, vamos ver um momento, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse. Colossenses 19. Toda a plenitude de todas as coisas, toda a plenitude de Deus, toda a plenitude dos anjos, toda a plenitude dos tempos, toda a plenitude da eternidade, todas as coisas habitam nele. Este é esse indivíduo. Abraão restaurado, 93. Ele não pode ser o seu próprio pai. Jesus não poderia ser aquele Jesus, um Deus, tudo assim. Ele foi criado por Deus o Pai. Expressão do irmão Branco. Aí os outros já dualista do inferno. Então o irmão Branco era dualista. Irmãos, nós temos que compreender. A nossa mente, o irmão Branco chegou a dizer que nós temos, em comparação a Deus, nós temos uma mente de canário. Aliás, ele disse que a mente do homem, né? O canário podia falar tudo sobre o homem, mas não podia compreender o homem. Ele tinha uma mente de canário. E nós temos mente de quem em relação a Deus, irmãos? Nós não vamos compreender. Agora, que é o Pai e o Filho, é. Agora, que eles são um, são. Como é que são? Não tenho a menor ideia, não sei explicar. Mas eu creio na Bíblia. Então ele não pode ser o seu próprio Pai. Jesus não poderia ser aquele Jesus, um Deus tudo assim. Ele foi criado por Deus o Pai, correto? E Deus o Pai habitou nele, para que ele pudesse usar o seu sangue para a santificação e limpar a sua igreja com aquele mesmo Espírito, para viver em sua igreja, para realizar obras e sinais e cumprir a Escritura que ele prometeu. Nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vida do Filho do Homem. Está esse grande ser. Aí está esse grande ser do qual estamos falando no princípio da criação de Deus. Mas você quer complementando o 105, viu?
Deu um erro aqui, ó. Ali está esse grande ser do qual estamos falando, do princípio da criação de Deus, né? Agora, para encerrar, Hebreus 4, 128. O termo teofania vem do grego teopania, T-H-E-O-P-H-A-N-I-A, que por sua vez é uma palavra composta por dois vocábulos também gregos, theos, Deus, e panei, aparecer. Então teofania é a aparição de Deus, teo, Deus, e fania, a aparição, tá? Então Jesus não é uma teofania. Deus ele não tem cor. Em Melquisedeque, Mombrano diz, ali não era Jesus. Porque Melquisedeque, a Bíblia diz em Hebreus 7 que Melquisedeque era sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque, sim, pode ser uma teofania. Mas Jesus não, Jesus é um ser corpóreo. E o 128, Hebreus 4, 128, para nós terminar aqui. Agora os unicistas tomaram isto, o grupo de pessoas da unidade, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício e um lugar. E como o seu dedo, isto está errado. Deus não poderia ser. Jesus não poderia ser seu próprio Pai. Se ele fosse, então, ele como um bem, como poderia ele ser seu próprio Pai? Irmãos, esses são mistérios? São, porque estão um pouquinho fora do alcance da nossa mente. Mas porém está revelado. A Bíblia diz, Deus estava em Cristo. Segundo aos Coríntios 4, do 4 ao 6, nós vemos a glória de Deus aonde? Na face de Jesus Cristo. Nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o que Jesus falou? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí um desses teimosos aí que fica chamando os outros de dualista, veio dizer assim, quando você está me vendo, você está vendo minha esposa? Eu falei para ele assim, você está brincando comigo? Está pensando com essa mensagem? Quando alguém foi falar com o irmão Brando, a pessoa falou, você e sua mulher são um, irmão Brando são sim, mas de uma maneira diferente. Você está me vendo, eu estou, você está vendo minha esposa? Não. Mas a união do pai com o filho, quem vê o filho vê o pai. Quando você me vê, não vê minha esposa, mas quem vê o filho vê o pai. Aí será que esse rapaz pensa que eu não conheço a mensagem de irmão Brando? Será que eu não sei? Será que ele pensa que eu não sei que irmão Brando falou isso? Que a unidade de marido e mulher é diferente da unidade do pai com o filho? Eu falei para ele, você está brincando comigo? Você está pensando que eu não conheço a mensagem? É porque as pessoas pensam que a gente não conhece, irmão. Mas nós estamos obrigados a conhecer. Eu, pelo menos como pastor, estou obrigado a conhecer. Ó, mais do que isso eu não sei dizer. Mas eu te digo uma coisa. Jesus Cristo é a manifestação corpórea de Deus. Mas em pessoa, Jesus não é a pessoa do Pai. Jesus tem um Pai. Esse é Deus. Agora, na manifestação, aí sim, Jesus é a manifestação física do Pai. É o Pai no Filho. É segundo aos Coríntios 5,19. Deus em Cristo. Amém? Você compreendeu? Eu creio. Eu creio, eu creio. A questão não é compreender, irmão, é crer, eu creio. Por isso que eu falo, quando o irmão Bruno fala que é trinitariano, eu sou também. Quando o irmão Bruno fala que é dualista, eu sou também. Quando o irmão Bruno fala que é unicista, eu sou também. Contanto que seja do jeito que a Escritura diz. Tá? E ninguém, irmão, ninguém tem autoridade para julgar a fé dos outros. Mas você vê sempre, os que se acham certos acusam os outros de estarem errados. Existe essa classe de pessoa. Se ela achar que ela está certa, ela acha que todo mundo está errado. Acha que todo mundo está errado, só ela que está certa. Isso pende para farisaísmo. Estava conversando com o
pessoal lá em Fortaleza. Aí nós estávamos conversando sobre o que mesmo? A pessoa achar que é certo, irmão, achar que todo mundo é errado. A pessoa que acha que é certo, acha que todo mundo é errado, irmão. Condena todo mundo. Condena todo mundo. Ninguém, irmão, tem autoridade para julgar a fé do outro. Ninguém tem autoridade. Eu sempre ouvi falar isso, mas eu nunca li. Se no dia que tiver 10 pessoas no mundo crendo do mesmo jeito, o arrebatamento acontece. Você tem que respeitar a fé dos outros. A salvação, irmão, é do Senhor. A salvação é do Senhor. Adúltero vai para o céu ou não? Vai ou não? Se tiver sido perdoado, vai. Sim, mas se tiver sido perdoado, vai, ué. Me diga uma coisa aqui. Todo mundo quando vai falar de Davi, fala que Davi cometeu adultério. Então Davi é o quê? Vai para o céu? Já foi. Já foi. Irmão, se for perdoado, adúltero vai para o céu, ladrão vai para o céu, feminado vai para o céu, assassino vai para o céu, mentiroso vai para o céu, se for perdoado. Preste bem atenção, se for perdoado. Se não for perdoado, até o mais santo da terra vai para o inferno. Até o mais santo da terra. Então, irmãos, a salvação é do Senhor. Aquilo que foi coberto com o sangue de Jesus Cristo, está coberto com o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz, bem-aventurado quem? O varão, cuja transgressão é coberta e cujo pecado é perdoado. Se Deus quiser cobrir o pecado de uma pessoa, eu vou. Ah, Deus, o senhor não pode não. O senhor não pode cobrir o pecado daquela pessoa não. Mas o meu pode, né? Eu tenho pode, Jorge? Cobrir o teu pecado pode, pode? Como é que Davi falou, Manel? Esconde meu pecado, esconde o teu rosto do meu pecado, né? Como é que você leu aqui hoje de manhã? Como é que é? Salmo 51? Salmo 51, esconde o teu rosto. Aqui, ó. Vamos ver aqui? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da iniquidade e purifica do meu pecado. O 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quando é o teu pecado, tu pede. Podemos fazer isso, não pede? Pede ou não pede? Eu estou perguntando para você porque eu tenho liberdade com você. Tu pede? Quando é o teu pecado, tu pede, não pede? Deus, esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Mas se for pecado dos outros? Ou se for pecado dos outros, você pede também, Deus, esconde a face do pecado do meu irmão, da minha irmã. Esconde a face do pecado dele, Senhor. E apaga as iniquidades dele. Ou tu fica soprando no ventilador. Ou tu joga no ventilador. Quando é o meu é assim. Quando é o meu, ó Deus, apaga, meu Deus, esconde, meu Deus, nem vê, Senhor. Teve um fato curioso. Coitado aí, um cara dizendo que foi preso, disse que era ladrão. Disse que era ladrão. Aí o cara perguntou: como é o teu relacionamento com o cão? Com o cão nada, meu relacionamento é com o Senhor Jesus. Com o cão nada, meu relacionamento é com o Senhor Jesus. Quer dizer que Jesus, ele passa a mão por cima do que tu faz?
Passar, não sei se não passa, né? Mas ele compreende. Ele sabe que eu preciso, né? Aí eu sou interessante, faz tempo que eu escutei, nem me lembro mais. Tá? Quer dizer que o ladrão quer que Jesus passe a mão por cima. Mas nós, irmãos, somos assim. O nosso pecado, nós queremos que Deus passe a mão por cima dele. Mas se for o dos outros, ninguém quer não. Dos outros? O dos outros, filho. O dos outros, nós caímos naquilo que o irmão Bruno falou. Oh, não devia ter feito isso. Oh, não devia ter feito aquilo outro. Amém? Vamos ficar de pé? Terminar com a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos entregar nas tuas mãos esse culto. Meu Deus, nós não compreendemos. É tanta coisa, Senhor, que nós não compreendemos, mas nós cremos. A salvação é do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor vai da nossa frente, nos sustentando, Pai, com tuas mãos de amor, de misericórdia e graça. Que o Senhor olhe desde os altos céus. E como Davi pediu, Senhor. Senhor, nós pedimos também. O irmão Bruno falou, culpado no mínimo é culpado no máximo. Não existe nem pecadinho, nem pecadão. Deus, Davi aqui tinha cometido, além de adultério, assassinato e todas essas coisas. E ele pediu, perdoa, esconde o teu rosto. Meu Deus, muitos de nós nunca temos feito nada disso. Adulterado, assassinado. Porém, meu Deus, nós somos culpados das mesmas coisas. Pecadinho ou pecadão vai lançar as pessoas no lago que arde com fogo e enxofre. Mas se nós tivermos sido perdoados, aquele que foi perdoado, meu Deus, ele irá para o céu. Que irá se perder o que não foi perdoado. E nós cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu para nos perdoar. Nós cremos no que a tua palavra diz, meu Deus. Aquele que confessa o seu pecado recebe o perdão. Se confessarmos as nossas culpas, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está essa igreja, Senhor. Eu apresento esse povo diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor toma conta de cada um. O Senhor abençoa, Senhor. O Senhor apaga as transgressões desse povo. Esconde o Teu rosto dos pecados desse povo. Meu Deus, e ajuda-nos a sair do mal. A vivermos para Ti, meu Deus. A consagrarmos nossas vidas ao Senhor. Porque do que nós precisamos, Deus, a preparação para o rapto. Nós não compreendemos esses mistérios, mas nós cremos. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados. Nós cremos, meu Deus, como o Mombrão falou, Jesus tem um Pai. Por isso mesmo o Senhor nos ensinaste, Senhor Jesus, Tu nos ensinaste em São João 14, no 15 também, no 21 também. Tudo o que quiseres pedireis ao Pai em meu nome. Uma oração correta, uma oração com princípio bíblico, é feita ao Pai no nome de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, ouve a nossa oração, Senhor. Amém, Deus vivo. Amém. Está terminado, irmão. Deus abençoe e vão em paz.